Nada, meu querido. Bom, hoje o tema da aula vai ser inflação e moeda. Aula para o curso de Engenharia da UERJ, aula de Economia. Vamos lá. Moeda. Hoje em dia está muito na moda a tal das criptomoedas, né? A mais comum delas, a mais famosa, a mais notória é o Bitcoin. E vocês têm ideia do que seja moeda? Como que eu poderia definir? O que é moeda? E por que o Bitcoin pode ser uma criptomoeda? Não, né? Moeda é um ativo qualquer que possui três características. Quais são? A primeira característica da moeda é que ela é um meio de troca, ou seja, serve para se cambiar bens e serviços. Quando você quer fazer troca, qual é o nome da moeda em espanhol? Câmbio. Ou seja, a moeda ela serve para fazer troca, serve para você cambiar bens e serviços. Tudo bem? Vou dar uma pausa aqui para ver se a gravação está legal. A segunda característica da moeda é que ela pode servir como uma unidade de conta. O que é uma unidade de conta? É um parâmetro para se comparar bens e serviços diferentes. Quando vocês vão no restaurante, o que vocês consomem? Tá, mas o que você consome quando você está no restaurante? Comida e bebida, certo? Como é que você compara a comida e a bebida no restaurante? Não, beleza, mas você sentou... Qual restaurante que você gosta? Outback. Aí você sentou no Outback, o que você pede para comer? Uma costela. E para beber? Cranberry, né? Tá na moda agora. Esse teu cabelinho não engana não. Nessa tatuagenzinha também, ó, essas cores aqui, também não engana não. Mas não tem problema não. Quanto que é o chá? E a costela? Então você está fazendo meio que na proporção de 1:5. Certo? Você paga a cada R$1 gasto no Outback, vamos botar assim, de 1:5, então significa que no seu orçamento total, 60%, então é mais ou menos 70% para comida, 30% para bebida. Então a cada R$1 gasto, você gasta 70 centavos com a comida e 30 centavos com a bebida. Mais ou menos por aí, né? 1/5 dá 0,20, né? Então na verdade não é 70, 80 centavos para cada R$1 gasto no Outback. Você gasta com a comida, 20 centavos você gasta com a bebida, tudo bem? Isso indica que você vai no Outback para comer, pô. Tu não vai para beber. Alguém aqui vai para outro lugar? Você aí, com essa carinha tua aí que tá muito triste que o companheiro tomou um 3-0 hoje. Não tem uma carinha do... Não parece o Lula, só um pouquinho mais moreno, mas se olhando assim, ele tem até o cabelinho. Não, qual o problema, porra? Eu me amarro nele. Você. No bar da casa. Tem um lugar que a galera vai, eu não sei se vocês estão indo, é o Espeto Carioca. E aí no Espeto Carioca a galera vai para o quê? Para tomar chopp. Então provavelmente a proporção do que eles gastam não é a mesma que o pessoal que vai no Outback, que bebe mais. E aí o que a moeda faz? Ela permite com que você relacione bens diferentes, bens que têm origens diferentes, que têm estruturas de custos diferentes, mas que você consiga o quê? Comparar e fazer uma escolha. Então, para isso serve a unidade de conta. A moeda, ela passa você, para eu deixar de comer, se eu não como isso, o que eu posso fazer com esse dinheiro que está sobrando? Você pode consumir 5 vezes mais em bebida.
conseguindo comparar. E a terceira característica da moeda, então ela só tem essas três, ela possui a característica de reserva de valor. O que é uma reserva de valor? Manter constante o patrimônio ou o poder de troca do adquirente. Ou seja, quem possui uma moeda, ele mantém o patrimônio. Uma espécie que ele mantém o patrimônio. Então, por exemplo, eu moro no Rio, se eu quiser ir para São Paulo, e eu tenho um apartamento, tenho um carro, o que eu faço? Boto nas costas e levo para São Paulo? O que eu faço? Vendo, converto em moeda, por ela possuir a capacidade de ser reserva de valor, o que eu sei? Que se eu manter aquele patrimônio em moeda, eu mantenho constante o quê? O patrimônio que eu adquiri. Se a moeda não tivesse essa função, ao vender, eu teria que sair correndo para comprar outra coisa. E qual a função dessas vocês acham que a inflação está mais ligada? A reserva de valor. Então, quando você fala em inflação, com certeza a função mais prejudicada da moeda é a reserva de valor. Porém, a unidade de conta também fica meio complicada. Eu já vou explicar o porquê. Vou botar em amarelo. Meio de troca, por ela possuir curso forçado, está na lei, você tem que pagar os seus impostos com moeda, esse aí pode com inflação, sem inflação vai se manter constante. Mas alguns lugares vão começar a reclamar de aceitar dinheiro. Não sei como é que está lá na Venezuela, se você consegue comprar tudo com os pesos venezuelanos. Mas talvez com dólar você conseguisse comprar mais. Eu viajei para Cuba. Cuba, o único meio de troca é peso cubano. Ou peso cubano voltado para o turismo. Peso cubano turístico. Não tem outra. Se você for com outra moeda, você não faz nenhuma transação. E aí o que acontece? Qualquer ativo que tenha essas três características pode ser chamado de moeda. Eu sei, qualquer ativo. Mas há ativos que, dependendo da característica do ativo, ele não consegue ter as três ao mesmo tempo. Quase todo ativo que a gente vê no mundo real possui uma ou duas dessas funções. Quando possui as três juntas, pode se chamar de moeda. O ouro, por exemplo, ele serve de meio de troca? Você aceita ouro? Bandido, né? Já tá. Tô brincando. Unidade de conta. Você consegue comparar bens pelo ouro? De cabeça não, mas se você, quem está habituado no mercado, quem já está no black market já sabe já. Entendeu? Já sabe já pela quilograma, pela gramatura. Já consegue fazer as trocas. E reserva de valor, obviamente, se for ouro vale mais do que dinheiro, já dizia o Silvio Santos. Ok? Então, ele possui essas três características. Mas tem gente que não vai aceitar ouro, pô. Certo? Antigamente ouro servia para tudo, até para botar no dente. Hoje em dia não fica muito legal você sorrir com o dente meio amarelado, não fica muito bonito não. É melhor uma porcelaninha do que um ouro. Então assim, eu possivelmente, não sei, se quisesse me pagar em ouro, bem que se a Oeste quisesse me pagar em ouro, né, do jeito que está, me pagando até qualquer coisa já é melhor que nada. Mas outro ativo, por exemplo, que é bastante utilizado, a soja. A soja no Centro-Oeste, com a expansão do Brasil na década de 90, em direção às fronteiras do Centro-Oeste e o dinamismo dessa região, ela começou a ser utilizada como moeda. Por quê? Porque não haviam instituições financeiras naquelas regiões que permitissem a principal função da moeda, que é o quê? Função. Eu vou botar aqui moeda. É um ativo que possui essas três características. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E vou botar aqui a função.
Alguém quer chutar aqui uma função, a principal função da moeda? Ninguém? Permitir que trocas ocorram com facilidade. Ou seja, você não precisa operar numa economia de escambo, onde para você fazer uma troca você precisa que o indivíduo A tenha uma coisa que o indivíduo B queira e o indivíduo B tenha alguma coisa que o indivíduo A queira. Tá certo? Você não precisa fazer um escambo. Você pode fazer uma troca individual que tem uma coisa que o indivíduo B queira, e quem tem uma coisa que o indivíduo B queira é o C. E eles fazem essa troca por moeda e o mercado funciona. Ou seja, a moeda faz com que a roda da economia gire. Tá certo? Ela é como se fosse um azeite, um óleo do motor. Você produz, você quer vender e você quer consumir. Você, para satisfazer as suas necessidades de consumo, você consegue satisfazer todas de forma autônoma? Dá um piscotapa naquele indivíduo ali. Vocês conseguem satisfazer todas as necessidades de consumo de vocês? Vocês já produziram alguma coisa? Olhando para a cara de vocês aqui, o que é de útil? Mas aí o trabalho que vocês fizeram, vocês pagariam alguém para fazer? Vocês trabalham direitinho? E vocês satisfazem todas as necessidades de vocês de consumo? Ou seja, vocês são capazes de produzir roupa, sapato, comida? Não? E aí? Como é que vocês fazem para satisfazer? Não um escambo, porra. Existe moeda na economia, você faz uma coisa que você faz bem, olhando para a cara de vocês é difícil achar isso, mas vocês fazem alguma coisa que vocês fazem bem, alguém vai pagar por isso, não sei qual maluco, mas vai pagar por isso, e aí com esse dinheiro vocês vão conseguir o quê? Consumir coisas que vocês queiram. Então essa é a principal função da moeda, só tem essa função. Okay? E ela precisa dessas três características. Então, eu gostaria que a gente propôs, por exemplo, essa questão da criptomoeda. Acho que tem um I aqui, criptomoeda. É mudo, né? Moeda. Ela possui as três características que eu elenquei aqui como as características que uma moeda precisa. Vamos discutir. Ela serve como meio de troca? Por exemplo, Bitcoin? Eu já vi anúncio da profissão mais antiga do mundo aceitando Bitcoin. Não, nos Estados Unidos, Subway vai ser Bitcoin. Então, uma parada de... BTC pro BTC, já vi isso aí já. Não, BTC pro BCT. Já vi já. Isso aí tá gravado, né? Beleza. Mas eu ouvi, vou fazer o quê? Você está trabalhando de economia. Tem Subway que aceita Bitcoin já? E aí eles fazem o quê? Transferência de carteira online? Mas na tua carteira online tu transfere pelo aplicativo do celular, com a carteira do Subway. Porque não existe um cartão... mas é pelo celular, ou pelo acesso à sua carteira. Você pode gerar aquele QR Code. Isso, mas aí você gera pelo celular. Você precisa... Algumas empresas tipo PayPal da vida. Mas aí você deixa o teu Bitcoin registrado na conta daquela carteira, entendi. Porque não é um débito automático, não existe essa questão de débito automático, você que tem a autonomia de transferir, entendi. Você transfere Bitcoin. Tem aplicativos também, você só coloca como se fosse crédito, coloca na maquininha de cartão e transfere direto. Entendi. Aqui no Brasil também, ele tinha lá, inclusive já o meio de operação. Por Bitcoin? Legal. Então, meio de troca está servindo. Unidade de conta, você consegue comparar bens diferentes por Bitcoin? O Gustavo Franco, foi presidente do Banco Central, fez um artigo interessante sobre Bitcoin, falando exatamente que ele talvez não sirva como meio de troca,
e argumentando que ele também não serve como unidade de conta, porque você não consegue comparar todos os bens com o Bitcoin. Porque nem tudo vai poder ser aceito com o Bitcoin. Hoje as transações demoram muito, as transações, as taxas são caras. Entendeu? Então você não tem uma liquidez, não é um bem líquido. Certo? A moeda, ela, com essas três características, por ter essas três características, é o bem mais líquido, é o bem 100% líquido. O que é o bem 100% líquido? Alguém tem ideia do que significa liquidez? O disco econômico? Pode falar. Se pegar aquela moeda, você consegue usar na mesma rapidez que você usou. Liquidez é a velocidade que você converte em valor. Velocidade de converter em valor. Se você tem um imóvel, você consegue converter aquele imóvel no valor dele rápido? Não. Não é um bem líquido. Um carro é rápido. Bicicleta? Pode ser, né? Pode perder ela muito fácil. Agora, converter em valor, eu já não sei. Moeda é 100% líquida. A moeda, ela representa o valor. Ela representa o valor e, na grande maioria, ela pode ter um valor em si. Que é o caso hoje da moeda fiduciária. A gente tinha uma moeda escritural, que representava um valor, e agora a gente tem a moeda fiduciária, que ela é baseada em confiança. Confiança de quem? Da autoridade monetária. Então, há quem diga que como meio de troca o Bitcoin não serve, comunidade de conta também não serve. Eu já não sei dizer, para mim serve. E reserva de valor, como é um ativo que tem demonstrado muita volatilidade, ele não apresenta essa característica tão boa, porque ele é muito volátil. Mas ao mesmo tempo, se você comparar ano a ano, ele tem se valorizado. Tem justificativa para essa valorização? Para mim, toda criptomoeda ela é baseada em um lastro. Qual lastro? Utilização da capacidade de processamento. Para mim, quando criaram a criptomoeda, eles estão favorecendo as empresas ou grupos de tecnologia que tinham capacidade de processamento ocioso e que agora podem utilizar essa capacidade de processamento para resolver cálculos matemáticos e imprimir caracteres que sirvam como o quê? Como troca. Caracteres seguros que estejam dentro da fórmula da geração de uma criptomoeda A, X, B, C, tanto faz, e que possa ser utilizado como meio de troca com uma certa como um selo de troca com uma certa segurança. Então, na verdade, o lastro dessas moedas, ou a capacidade que elas têm de reter valor, é baseada onde? Na questão do que? Da velocidade de processamento, na capacidade ociosa de processamento. E aí essa capacidade, aqui indica que essa capacidade tende a subir exponencialmente, indicando que esse lastro não necessariamente é um lastro seguro. Por que o ouro é um lastro seguro? Porque a capacidade de produzir ouro acabou, só que produz ouro é a estrela. A explosão de uma estrela gera ouro, que é um metal pesado, é um composto químico pesado. Então vem ouro, aí tem plutônio, urânio. Urânio não, é urânio. Ouro, plutônio, urânio, eu não sei qual é o componente químico mais pesado da tabela periódica. Eu sei que o ouro tem o maior grau de, não vou falar, porque eu ia falar autocovalência, mas eu estou com muita certeza e está sendo gravado, então vou deixar para lá. Não era tão bom em química não, já foi meu tempo já de estudar química. Mas peraí, vocês são da engenharia, né? Então vamos lá, qual é o metal mais pesado? Qual é o elemento químico mais pesado da tabela periódica? Pô, vocês são uma vergonha, mano. Não, tem que saber, meu. Então, quem produz é a explosão de uma estrela e o ser humano ele só consegue o quê? Escavar esse ouro para tentar utilizar ele para algum fim ou para o quê? Tirar do núcleo do céu da Terra e colocar num cofre. Ou seja, não faz muito sentido essa tarefa árdua de tirar ouro do centro da Terra para deixar parado num cofre. O ideal é que você desse uma utilidade para ele. E a criptomoeda nada mais é do que a representação, entre aspas, teórica de uma certa capacidade de processamento.
Quando você entrega uma criptomoeda, você está falando, ó, eu perdi tantos ciclos, tantos hertz de processo, tantos hertz em termos de processos binários para gerar essa criptomoeda, isso para mim vale alguma coisa. Bom, só que a capacidade de processamento sobe, então não necessariamente isso é um lastro seguro. O ouro tem um lastro seguro porque você não consegue produzir ouro. Até então, moeda, ela tem um lastro seguro? A moeda fiduciária que a gente utiliza? Essa nota de 10 reais que vocês têm na carteira? Por quê? Então, o lastro de uma moeda tem relação com a economia de um país? Fala. Lastro é o valor que ela representa. Então, quando a moeda era escultural, ela na sua moeda tinha o valor dela apregoado ou atrelado a algum determinado ativo. Antigamente você tinha o padrão ouro, que a moeda era impressa com base a libra, é uma medida de quê? De peso. Ela não tem esse nome à toa, porque a libra representava uma libra ou uma onça de uma certa gramatura, de uma certa proporção de metais preciosos. Se eu não me engano, não sei se era ouro puro, mas acho que era ouro com prata, ou cobre talvez, eu não sei, de cabeça. Mas grande parte das moedas que se